Este é o programa OAB na TV da 12ª Subseção, composta pelas cidades de Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Serrana, São Simão e Santa Rosa do Viterbo. Este programa tem um apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Hoje conversaremos com o advogado Atos Fernandes, que nos falará sobre as empregadas domésticos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa, Atos. Olá, Luciana, muito obrigado. Antes de mais nada, agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui participando do OAB na TV. Quem é o empregado doméstico? Bom, vamos lá, Luciana. O empregado doméstico é todo aquele que presta serviços em caráter contínuo, sem finalidade lucrativa. A lei da doméstica ela não exige os requisitos essenciais do trabalhador previsto na consolidação das leis trabalhistas. Ou seja, aqui não há necessidade de subordinação, onerosidade, não eventualidade, alteridade e demais. A lei fala somente nessa continuidade e que não seja finalidade lucrativa. Além disso, nós temos que verificar que são considerados trabalhadores domésticos não apenas aquela empregada que faz as funções do lar, que lava roupa, passa roupa, etc., mas também o motorista, caseiro, babá e enfermeira. Então, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino é considerado empregado, não é empregada doméstica, e sim ambos os sexos podem ser considerados? Correto, Luciana, não há necessidade de ser a mulher, nós temos porque logo pensamos em empregada, aquela moça que trabalha em casa fazendo as funções do lar. Mas o caseiro, o próprio motorista particular também entram nas previsões dessa lei. Quais as principais mudanças que a lei das domésticas trouxe? Isso, Luciana. As domésticas elas são regidas por lei própria. Em 2006, já vieram várias mudanças nessa lei que já trouxeram diversos benefícios. A emenda constitucional número 72 de 2013, que é a chamada PEC da doméstica, ela inovou o artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal. Ela fez alterações igualando os direitos dos trabalhadores domésticos aos trabalhadores urbanos e rurais. Então as empregadas domésticas foram igualadas aos empregados seletistas, aqueles que são regidos pela CLT? Isso, tem que ter muito cuidado com essa pergunta, tá, Luciana? Essa é a típica pergunta de concurso público, aquela pegadinha. Na verdade, não é isso o que essa PEC fez. A PEC, ela igualou os direitos trabalhistas, mas não se aplica a consolidação das leis trabalhistas aos domésticos. Eles continuam sendo regidos por sua lei própria. Então, há algumas diferenças ainda. Sim, há diversas diferenças que nós não podemos usar a consolidação trabalhista para os seus direitos dos domésticos. Os direitos das domésticas garantidos por essa PEC, eles serão retroativos? Não. Essa pergunta também nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque já surgiram dúvidas para mim no sentido de a empregada trabalha 20 anos numa residência e agora ela pode recolher esse FGTS retroativo desde a época que celebrou o contrato. Não. Essa lei ela entrou em vigor em abril de 2013. Então, as previsões dela só passam a ter vigor, só podem ser exigidas após esse período. Tá, então elas vão valer a partir da que ela foi promulgada a partir dessa data. Isso. As disposições dessa PEC só passam a vigorar a partir de abril, tirando aquelas que ainda dependem de regulamentação específica. Certo. Qual a diferença entre diarista e o empregado doméstico? Isso, Luciana, essa é uma dúvida muito comum, tá? Como nós já falamos aqui no começo, a empregada doméstica é aquela que presta os serviços em caráter contínuo. A lei exige essa continuidade na prestação do serviço. A diarista é aquela que presta o serviço em caráter descontínuo, ou seja, ela vai lá um dia, talvez na outra semana ela vá de novo, na outra semana talvez vá de novo. Então não existe essa continuidade no serviço. Os tribunais que vêm decidindo, caso a caso, quando seria empregada doméstica e quando seria diarista. Já existe um projeto de lei em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, no Senado, que discute
uma caracterização da doméstica quando essa trabalha no mesmo local de trabalho mais de 2 vezes na semana. Contudo, isso ainda está em análise, ainda está sendo discutido no Senado e ainda depende dessa aprovação para entrar em vigor. Essa PEC regulamentou o número de dias para se caracterizar diarista ou empregada doméstica, como vinha um entendimento de que 2 ou 3 dias é diarista, é doméstico? Foi regulamentado pela PEC, Ana? Não, essa emenda constitucional ela não regulamentou exatamente os dias para caracterizar essa empregada doméstica. O que nós aplicamos atualmente é a jurisprudência. Os tribunais têm entendido que 3 vezes na semana seria considerado um trabalho doméstico. Entretanto, isso ainda depende de uma regulamentação que ainda está sendo discutida no Senado. Então, ainda corre-se o risco, alguém que tenha uma funcionária que presta serviço 2 ou 3 dias ainda dependerá de um entendimento do tribunal. Sim, quando se sobrevier uma demanda trabalhista, caso a caso será analisado pelo tribunal. O tribunal pode entender que 2 dias já caracteriza essa relação ou que 4 dias caracteriza, vai depender do caso concreto. Nessa proposta que está no Senado para aprovação ainda, essas regulamentações, há previsão de regulamentação desse número de dias? Sim, lá no Senado já tem esse projeto de lei que prevê que 2 dias, ou seja, 2 vezes na semana no mesmo local, já seria considerado empregado doméstico. Só que isso ainda depende de análise pelo plenário. Tá, então ainda vai ser aprovado, vai existir uma regulamentação quanto a isso. Há uma previsão, pelo menos, de aprovação. Sim, esse projeto de lei ele está em análise agora na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, então deve tardar um pouco ainda para esse projeto de lei sair do papel. Mas existe essa previsão, esse estudo, pelo menos. Tá. Como fica a jornada de trabalho do doméstico? Bom, a jornada de trabalho do doméstico, ela fica igual à jornada do trabalhador comum. Ou seja, a doméstica ela deve trabalhar 8 horas diárias, 44 horas semanais. O empregado doméstico ele deve trabalhar aos sábados? Nós temos que analisar, Luciana, isso ao caso concreto. Por exemplo, nada impede que as partes formalizem um acordo prevendo, não, você pode trabalhar de segunda a sexta, trabalhar 8 horas e 50 minutos e não vir aos sábados, ou prever de outra forma. O trabalhador comum, ele trabalha 8 horas diárias, mais as 4 horas aos sábados, para totalizar aquelas 44 horas semanais, perdão. Então isso nada impede de um acordo ser feito entre as partes. Então ela pode fazer uma compensação, ela pode regulamentar isso, ela pode fazer um contrato por escrito, a patroa com o empregado, regulamentando como será regido esse contrato, ele terá validade? Sim, as partes, essa convenção que elas vão fazer pessoalmente, no caso concreto, o empregador e o empregado, eles podem fazer um contrato regendo, olha, você vai trabalhar de segunda a sexta, vai trabalhar 8 horas e 50 minutos e aí você não terá que vir aos sábados. Isso é possível, Luciana? É possível. Porque quanto à validade deste contrato, será a única forma que o patrão terá de garantia, porque quem será a testemunha? Em caso de esse patrão ser acionado judicialmente, esse contrato ele vai ter valor? Porque ele não terá uma testemunha. É verdade, né? As partes, inclusive o empregador, poderá fazer um contrato dessa forma para se resguardar em eventual demanda trabalhista, porque como a lei não especifica exatamente esse trabalho aos sábados, as partes que irão fazer essa convenção e um contrato resguardaria ambas as partes. E como fica a situação do doméstico que dorme no local de trabalho? Bom, a situação do doméstico que reside no mesmo local onde ele trabalha, Luciana, ela deve ser regida de uma forma bem cautelosa. Ou seja, as partes devem fixar quanto seria exatamente essa jornada de trabalho. Ou seja, ele vai trabalhar as 8 horas diárias e depois ele vai para o leito, para o quarto dele para descansar, para o período dele de descanso. O empregador ele não poderá fazer nenhuma solicitação ao empregado nesse descanso. Ou seja, o simples fato de o empregador pedir uma água, por exemplo, já poderia caracterizar o serviço e o empregador teria que arcar com horas extras.
Lembrando que a hora extra aqui é de 50% sobre o horário normal. Além disso, Luciana, outra coisa importante sobre esse trabalhador que reside no local de trabalho é que não pode ser descontado do salário dele valores correspondentes à moradia, vestuário, higiene e alimentação. Ah, tá. Então, não pode ser descontado. Não poderá ser descontados esses valores. A consolidação das leis trabalhistas, a CLT, ela prevê que um empregado, quando reside em um local diferente do local de trabalho, poderá ser descontado, mas para o doméstico não há essa previsão, então não poderá haver desconto nesse sentido. Para o trabalhador doméstico, que trabalha em períodos noturnos, qual o valor desse adicional noturno para o doméstico? Bom, a Constituição Federal, ela prevê que o adicional noturno será pago em valor superior ao diurno. Contudo, essa PEC, essa emenda constitucional, ela não prevê o valor exato que deve ser pago como adicional noturno, e nós já falamos aqui que não se aplica a consolidação das leis trabalhistas. Então não será aquele adicional de 20%. Isso ainda depende de uma regulamentação por parte do Senado, por parte do Legislativo, para que seja fixado um quantum exato que será pago por esse adicional noturno. Um exemplo importante para falar aqui, Luciana, é também um caso que a empregada ou empregado doméstico viaja com a família, por exemplo, algo que acontece muito. O empregado que viaja com a família, entende-se que ele ficará à disposição da família. Então, o empregador terá que arcar com um adicional noturno e horas extras por ter essa disposição do empregado. Será que teria validade um contrato por uma eventual viagem de 20 dias? Ele fazer um contrato que regeria esse período que ele estaria fora? Teria validade? Seria possível, Luciana, mas deveria ser bem fixada essa jornada de trabalho dele, né? Dizer assim, olha, você vai trabalhar às 8 horas, depois você vai ter um período de descanso que você não vai ficar ao nosso dispor. O caso concreto deveria ser analisado, é muito complicado isso, né? Principalmente porque a legislação ela dá esse direito a mais, dá um valor a mais ao empregado, por existir essa hipossuficiência na relação entre as partes. Vamos a um breve intervalo e já retornamos. Voltamos com o AB na TV, lembrando que este programa tem um apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Neste bloco, continuaremos conversando com o advogado Atos Fernandes. Esse é um assunto muito interessante, né, Atos? Porque ele nos dá muitas interpretações, como ainda é uma coisa previamente não tão regulamentada. Quanto ao trabalho do doméstico, qual que é a situação que ele vai ficar nas viagens, você já disse, o adicional noturno, então ele não tem um índice pré-fixado. Se é uma regulamentação da Constituição Federal, eu não poderia usar por analogia? Luciana, a Constituição ela prevê somente que o adicional noturno será pago em valor superior ao diurno, mas ela não especifica valores. Então nós poderíamos até usar a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, por analogia e usar os 20%. Mas é muito complicado, porque as domésticas não se aplica à CLT, então nós não temos um valor. É necessária essa regulamentação específica para este caso. Em caso de patrão que já paga um valor acima do mínimo registrado em carteira, agora vieram inovações, adicional noturno, horas extras, intervalo intrajornada. O patrão pode reduzir no salário, na especificação, reduzir o salário e essa diferença usar como pagamento de horas extras ou intervalo? Essa é uma dúvida muito comum, Luciana. Muitos empregadores se perguntaram isso, porque agora existe o salário mínimo da empregada doméstica e alguns já pagavam um valor até superior a isso. Então eles perguntam, peraí, eu não posso
pagar esse valor e tirar um certo valor a mais que eu pago para funcionar como horas extras, por exemplo? Não, ele não pode fazer isso. O empregador não poderá efetuar uma redução no salário da empregada doméstica. Existe um princípio trabalhista que é o princípio da irredutibilidade salarial. É um princípio que visa principalmente proteger a condição financeira, econômica do trabalhador. Então, não pode ser reduzido o seu salário para não lhe causar prejuízos. Mesmo aquele empregado que trabalha menos do que 44 horas semanais. Se o seu salário já é maior, ele não pode ser reduzido. Existe uma ressalva aqui, Luciana, que a própria Constituição Federal prevê que, mediante acordo ou convenção coletiva, em caráter excepcional, esse salário poderia ser reduzido. Mas cuidado, é por acordo ou convenção coletiva, ou seja, é uma previsão, um acordo feito entre a categoria dos domésticos com o empregador, sendo que o empregador não poderá por si só efetuar esse desconto. Há hoje sindicato do doméstico? Sim, Luciana, há sindicato dos domésticos, há uma categoria econômica que tutela esses direitos dos empregados domésticos. E aí, então, o patrão teria que ir com o empregado até se dirigir ao sindicato para um eventual acordo individual de trabalho? Teria como ser feito isso? Sim, é a diferença aí do acordo e da convenção coletiva. O empregador, ele pode celebrar um acordo coletivo com um sindicato dos domésticos, por exemplo, que seria a categoria profissional. E ali ele celebraria esse acordo, podendo reduzir esse salário. Seria o caso, a hipótese excepcional de redução do salário do doméstico. Certo. Hoje também foi regulamentada com essa nova PEC o intervalo intrajornada, que antes não tinha essa distinção entre os domésticos. Como ficou essa situação de intervalo intrajornada? Como nós falamos, Luciana, a jornada de trabalho doméstico agora ele ficou em 8 horas diárias e 44 horas semanais. Como o trabalhador comum, que tem 8 horas diárias, a empregada doméstica ou o empregado doméstico faz jus ao intervalo de 1 hora para refeição e descanso, que é o intervalo que ele vai ter para almoço, para descansar um pouco, que deve ser respeitado. Se o empregador não respeitar esse intervalo mínimo de 1 hora para o empregado doméstico, ele deverá arcar como hora extra, ou seja, uma hora extra que incide sobre 50% sobre o salário hora do empregado. Nesse caso de intervalo intrajornada de doméstico, como que ele fica? Ele tem um horário para ser usufruído a partir de alguma hora, ou ele se compõe dentro dessa jornada de 8 horas? De que forma? Que hora que tem que ser tirado? Luciana, é um intervalo para almoço, né? Para descanso, ao mesmo que existe entre os trabalhadores comuns, entre os trabalhadores regidos pela CLT. Na verdade, também teremos que tomar muito cuidado como será concedido esse intervalo de 1 hora, porque, por exemplo, a empregada doméstica que almoça e logo depois vai lavar o seu prato, por exemplo, ela vai estar trabalhando. Então, a melhor coisa que o empregador poderia fazer seria dispensar ela durante esse almoço de 1 hora, para ela ficar fora de casa, onde ela não estaria trabalhando, para retornar depois, para não configurar horas extras e sofrer demandas trabalhistas por essa causa. Quais as previsões importantes da PEC que ainda dependem de regulamentação, que estão pendentes ainda para serem regulamentadas e postas em vigor? Isso. Falamos já, Luciana, do adicional noturno, que depende, é essencial que seja logo feita essa regulamentação específica para prever exatamente quanto será esse adicional. Além dele, talvez o mais importante seja o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele ainda não foi regulamentado? O FGTS, ele passou a ser obrigatório depois da emenda constitucional da doméstica. Mas não houve previsão do quanto e de que forma seria recolhido esse FGTS. Porque muito foi falado quanto aos direitos, que agora o doméstico adquiriu o direito ao FGTS. Então ainda não ficou regulamentado a alíquota que seria incidente, quanto seria recolhido, como seria recolhido?
Isso, ainda não houve regulamentação específica quanto a isso, Luciana. Então, por mais que a legislação agora garanta esse fundo de garantia por tempo de serviço obrigatório, como não há o quanto nem a forma de recolhimento, entendo que ele permanece facultativo. Ou seja, até que não seja criada uma regulamentação específica sobre isso, ele permanece facultativo. Será que quando isso for regulamentado vai ser retroativo por ele já ser previsto o recolhimento ou não? Luciana, isso vai dar margem para muita discussão na doutrina e na jurisprudência. Ao meu ver, como ele já é obrigatório, pode ser retroativo sim. Então, os empregadores têm que ter muito cuidado, né, nesse FGTS, que agora se tornou obrigatório. Então, nesse aspecto de recolhimento de FGTS, quanto mais rápida a regulamentação, melhor, porque se ele for retroativo, ficaria um valor muito alto para recolher se demorar essa regulamentação. Sem dúvidas, Luciana. Esse é talvez o fator mais importante que ainda dependa de regulamentação. Já há na Comissão de Constituição e Justiça também uma discussão sobre esse FGTS, a forma que seria o recolhimento e a porcentagem dele. Já há uma discussão que está tramitando nessa comissão que o recolhimento desse FGTS deveria ser na alíquota de 11,2%. Ou seja, já é um valor acima do valor que é recolhido para o trabalhador comum, para o trabalhador seletista, que é de 8%. Tá. Ficou regulamentado alguma coisa no sentido da multa em casos de rescisão, de demissão? Ainda não, Luciana, não há nada nesse sentido e que é algo que também pode dar margem para muita discussão posteriormente. Acho que a jurisprudência vai ser fundamental quando os problemas, as demandas trabalhistas começarem a surgir nesse sentido. E quanto ao recolhimento do INSS, teve alguma regulamentação ou alteração? Não, Luciana, quanto ao INSS, prevalece o que já vinha ocorrendo. O INSS era resgatado em 20%, sendo que 12% é do empregador e os outros 8% podem ser descontados do salário do empregado. Certo. Quanto à licença maternidade, teve alguma regulamentação pela PEC, alguma alteração? A licença maternidade, Luciana, já vem das mudanças também feitas em 2006, sendo que a empregada doméstica tem direito à licença de 120 dias. Você acha que as mudanças que ocorreram com a PEC foram importantes? Sem dúvidas, Luciana. Nós temos várias mudanças que ocorreram, que foram direitos garantidos aos trabalhadores domésticos, fundamentais, pois são direitos que envolvem mais de 6 milhões de trabalhadores no Brasil, ou seja, são muitos trabalhadores domésticos nessa situação e se beneficiando com essa emenda constitucional. O que nós temos que tomar cuidado, né, e o que causa até um certo espanto, Luciana, é que a forma como essas mudanças foram trazidas à tona causou pânico entre os empregadores, né? Muitos empregadores se assustaram, porque principalmente aqueles que já são empresários, que já são donos do seu negócio e sofrem com demandas trabalhistas. Eu atuo na advocacia principalmente para empresas em demandas trabalhistas e meus clientes viram para mim e falam: Atos, mas não é possível que essa lei trabalhista só beneficia o empregado e prejudica o empregador. Na verdade, não é isso, Luciana. Como nós já falamos aqui, essa lei ela trouxe diversas mudanças, mas o que está em vigor efetivamente é a jornada de trabalho, de 8 horas diárias e 44 horas semanais. O que extrapolar vai ser pago como hora extra. O restante ainda depende de regulamentação, então não há pânico a causar, nem desespero por parte de empregadores. Você acredita que a função do empregado doméstico está sendo reduzida? Veja bem, Luciana, os especialistas dizem, né, que essa legislação pode causar um déficit, né, até uma série de demissões na área, né, nos empregados domésticos. O que nós devemos deixar claro, Luciana, é que é uma tendência mundial a concessão desses direitos, não só aos domésticos, mas a todos os trabalhadores em geral.
os direitos trabalhistas eles devem ser garantidos até para evitar aquele resquício que nós tínhamos ainda sobre escravidão ou alguma coisa nesse sentido. Então os direitos trabalhistas são fundamentais e devem sempre ser exigidos e respeitados. O que é importante falar aqui, Luciana, como nós já falamos um pouco acima, é que a lei efetivamente só mudou por enquanto essas horas semanais da jornada de trabalho do empregado, ou seja, as 8 horas diárias e as 44 horas semanais. Então, antes de tomar qualquer medida, o empregador e o empregado eles devem tomar muita cautela em evitar demissões e é fundamental que consultem um especialista, um advogado, especialista que atue nessa área para esclarecer essas principais dúvidas. Então era primordial que essa classe de trabalhadores que ainda não tinham seus direitos regulamentados o tivessem para que pudessem assim exercer sua função de uma forma mais garantida. E você acredita que haverá uma recolocação no mercado de uma forma ou de outra de todos eles? Claro, nós esperamos que sim. Acho que a história vai nos mostrar um pouco como será isso, se haverá um aumento da classe de diaristas, se haverá um aumento na classe de empregadas domésticas. É muito difícil a gente prever agora o que vai ocorrer. Acho que a história vai nos mostrar um pouco e a própria jurisprudência vai nos mostrar como essa lei vai caminhar e se efetivamente ela vai pegar. Porque no Brasil nós temos muito isso, de uma lei pegar ou não. Então, se essa lei pegar, nós temos que ver como a história vai evoluir. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, composta pelas cidades de Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Serrana, São Simão, Santa Rosa de Viterbo. Este programa conta com o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Muito obrigado pela audiência. Voltamos na semana que vem.